Boa noite, bem-vindos a mais uma Prova dos 9. Esta noite analisamos a remodelação feita pelo Primeiro-Ministro e o debate do Estado da Nação. Hoje sem Fernando Rosas, mas com Pedro Silva Pereira e Paulo Rangel. Boa noite a ambos. Paulo Rangel, comece por si. O Primeiro-Ministro avançou com uma remodelação, a que ele chama ajustamento governativo. Não poderia ter ido mais longe nesta remodelação? Eu acho que deveria ter ido mais longe, mas, por um lado, sinceramente, nada me surpreende, porque o Primeiro-Ministro transforma cortes são cativações permanentes, remodelações são ajustamentos, portanto é tudo uma questão de semântica, porque isto estamos só no domínio das palavras, não é? Sinceramente, aquilo que eu acho que aqui é, do meu ponto de vista, mais sério, é o facto de não se ter feito, não se ter operado a admissão da Ministra da Administração Interna, que do meu ponto de vista, sinceramente, O senhor foi dos primeiros a pedir essa... devia ter ocorrido a pedido próprio, porque são cada vez mais claras, não é? As falhas dos vários serviços. Agora, claro, o Primeiro-Ministro tentou, porque agora há umas novas narrativas, agora parece que a culpa de Pedrógão Grande é da Altice e da PT. Portanto, já se tentou criar esta narrativa, o que eu acho que é uma coisa miserável, sinceramente. É triste quando um Primeiro-Ministro procura criar um bode expiatório para uma coisa desta maneira. Aliás, com consequências até do ponto de vista do sentido de Estado, uma pessoa que diz que eu já sei qual é a minha operadora de telecomunicações, quer dizer, isto é uma coisa que, sinceramente, confrange, porque o Primeiro-Ministro tem uma preocupação com um determinado setor, até me parece uma coisa que pode perfeitamente ocorrer, não sei se devia ocorrer num debate daqueles, mas enfim. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que, no caso da Administração Interna, há uma coisa mais grave, que é este pedido de parecer, que é feito a uma sociedade de advogados, que se vem agora a saber que esteve envolvida na formatação do próprio contrato. Quer dizer, já havia todos os problemas com o Ciresp, veja bem, portanto, a Ministra da Administração Interna não para de fazer coisas sobre coisas. Portanto, já havia dúvidas sobre se o Ciresp pode ser uma parceria público-privada, se isto... Bom, entretanto, vai-se pedir, não sei, quando havia com certeza a Procuradoria-Geral da República, que podia perfeitamente fazer isso. Enfim, mas pronto, mas até admito que dissesse assim, muito bem, vamos pedir a um jurista independente. Agora, ir pedir a uma sociedade de advogados que de alguma forma esteve envolvida na feitura ou na assistência ao contrato inicial, é que é não sei onde é que está a leitura independente que pode resultar daí. Mas vamos assistir a uma... E, portanto, só queria dizer com isto o seguinte, isto é mais um motivo, ainda ninguém explicou isto. Estou à espera que o Primeiro-Ministro, porque ele agora é que responde pela Ministra, ele próprio disse no debate, portanto agora é ele que responde. Venha explicar porque é que pediram a esta sociedade este parecer sobre a cláusula de força maior. Muito bem. Mas isto é um episódio, juntamente com aquela saída para as redes sociais, das questões de popularidade. Não é só o PS que estava preocupado com a popularidade depois da tragédia. Agora é o próprio Ministério da Administração Interna. A Ministra deve estar a julgar que é extremamente popular. E então fez sair para as redes sociais. Repare, isto são... Quer dizer, esta Ministra não devia estar em funções. Portanto, sinceramente, isto era a primeira coisa que eu acho que é preciso dizer. Depois, quanto à remodelação, ela também decorre de quê? Ela decorre da demissão de 3 secretários de Estado. Já lá vamos a essa parte. Pedro Silva Pereira, te faço-lhe a mesma pergunta. Esta remodelação deveria ter ido mais longe ou foi apenas para calar as críticas? Não, nem uma coisa nem outra. Esta remodelação foi uma remodelação minimalista, ao nível de secretários de Estado, ao nível de secretários de Estado, no sentido em que foi, do ponto de vista político, uma remodelação que valeu como uma confirmação da confiança política do Primeiro-Ministro nos ministros, particularmente naqueles que tinham sido mais visados pela oposição. E é muito natural e compreensível que assim seja, ao contrário daquilo que diz o Paulo Rangel. Quer no caso da Ministra da Administração Interna, quer no caso do Ministro da Defesa, não há nenhuma razão neste momento que justifique a admissão. No caso da tragédia de Pedrógão Grande, está constituída uma comissão técnica independente e só a sufraguidão e a ânsia política... Não há nenhum país no mundo em que isto acontecesse. Claro. Paulo Rangel, eu ouvi-o com atenção e agora... Isto é um debate, não é um monólogo. Um debate em que cada um fala na sua vez. E aí espero que isso aconteça, porque eu ouvi-o com educação e espero que faça o mesmo quando é a minha vez de falar. Não, isto não é falta de educação.
É vivacidade. Portanto, quando o Paulo Rangel então, der de novo a palavra, eu falo. Pedro Silva Pereira, sim. Não amor. Não é uma questão de educação, que é preciso neste debate. Temos de avançar. Portanto, o que é que se passa? Acho que as escolhas que foram feitas são boas escolhas e acho que não há nenhuma razão para a admissão da Ministra da Administração Interna nem do Ministro da Defesa. No caso da tragédia de Pedrógão Grande, está constituída uma comissão técnica independente. Ela há de apurar as circunstâncias que terminaram aquela tragédia. Não está estabelecido nenhum nexo de causalidade, nem entre decisões políticas, nem entre falhas dos serviços e aquela tragédia que aconteceu ali. E, portanto, a precipitação, que é filha da ânsia de atingir o governo, depois dá em coisas como temos visto o líder da oposição a falar de suicídios que não tinha existido e atribuir responsabilidades a serviços do Estado, enfim. Portanto, essa precipitação não ajuda. E no caso do Ministro da Defesa, também, evidentemente, não, porque a situação do roubo que aconteceu em Tancos, aparentemente aconteceu em Tancos, visto que as circunstâncias também ainda estão, em concreto, por apurar. O que acontece ali, como foi reconhecido pelo chefe de Estado-Maior do Exército, é que há uma falha do sistema de vigilância montado pelos comandos militares. E, portanto, é uma questão tipicamente operacional, uma questão de... Sim, que não tem gravidade nenhuma. Tem toda a gravidade. Toda a gravidade. Não é uma questão imputável. Não é uma questão imputável a qualquer decisão que o Ministro da Defesa tenha tomado. Isso não é. E, portanto... Mas eu já agora aproveito para lhe perguntar o seguinte. O Ministro da Defesa e a Procuradora-Geral da República disseram que não havia, que era grave a situação com o roubo das armas em Tancos. Depois chega o Primeiro-Ministro de férias e diz que afinal a segurança interna não está em risco. Não é isso. Não, desculpe. Afinal, o Primeiro-Ministro sabia, não sabia? Não é nada disso que se passou. Então. Isso não aconteceu. Então. O que aconteceu foi que o reconhecimento da gravidade daquela situação não justificava, do ponto de vista da avaliação das entidades que têm responsabilidade pela segurança interna, uma elevação do grau de emergência, do grau de alarme, do grau dos alertas de segurança que existem no nosso país. Portanto, não se justificava elevar esse grau de segurança, visto que não havia nenhuma informação específica de uma ameaça que estivesse em desenvolvimento em território nacional. Mas, Pedro Silva Pereira, ficámos mal vistos até no exterior por causa das declarações do Ministro da Defesa, dizendo que era uma situação grave para o país. E o Primeiro-Ministro... Nós não ficámos mal vistos por causa de nenhuma declaração do Ministro da Defesa. Não sei onde é que foi buscar essa ideia. Pela situação em si, sim, obviamente. Não, pela situação em si. Não por nenhuma declaração do Ministro da Defesa. Mas o Primeiro-Ministro vai contradizer estas declarações. Sempre que existe um furto de armamento, de munições, do que quer que seja, e infelizmente tem havido com vários na Europa, sim, tem havido vários. Não tem qualquer comparação com este. Tem havido vários e muito comparáveis com este. Olha que não na Alemanha, ainda hoje foi totalmente demonstrado. Na Alemanha, no Reino Unido, até no Canadá, tem havido roubos importantes. E esses roubos exigem uma resposta, evidentemente exigem uma resposta. Agora, não consta que os ministros da Defesa de todos esses países em que aconteceram roubos se tenham demitido. Portanto, isso não se passa assim. Sobretudo num caso como este, em que manifestamente, como a própria chefia militar do Exército reconheceu, a falha de que aqui estamos a falar é uma falha de vigilância. Aqueles que procuraram sobrevalorizar um problema na vedação e a falta de videovigilância, procuraram apenas lançar o país em torno de pistas falsas, porque evidentemente, mesmo que houvesse um buraco na vedação e que não houvesse vigilância, isso só seria mais razão para se intensificar a vigilância daqueles paióis. E é isso que não aconteceu, e é isso que o chefe de Estado-Maior do Exército aconteceu, e é uma questão estritamente militar, não é outra coisa. O que é preciso perceber é o seguinte: é inaceitável que ocorra um problema desta gravidade. E é preciso dizer o seguinte: os outros roubos, furtos de que se fala, não têm nem de perto nem de longe comparação com este. E isto é assumido a nível internacional. E, portanto, não tem comparação com este. Este é bastante mais grave. Mas não tem porquê, Paulo? Porque não tem. As munições
que foram retiradas, nem de perto nem de longe, chegam à listagem que estas têm. Por que não? Porque não? Nós temos outras situações em que há, Paulo Rangel, metralhadoras automáticas, às centenas. Não temos, não. Desculpe. Temos sim, temos sim. Milhares de munições, milhares de munições. Pronto, estou a dizer, não tem paralelo. É considerado... Estabeleceu que não tem paralelo. Eu estabeleci, e se for comparar com o que aconteceu na Alemanha, com o que aconteceu nos Estados Unidos, vai ver que não tem paralelo. Mas pronto, o Pedro Silva Pereira vai fazer como fez o Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa disse, eu falei com o Secretário-Geral da NATO e ele disse que tinha confiança em Portugal. Isto até dá vontade de rir. Eu não disse isso, mas o Sr. Ministro da Defesa está em posição de dizer, ainda bem. Claro, é porque ele sabe o que aconteceu em Stuttgart, sabe? Claro. Não, e sabe o que aconteceu no Canadá. Sabe o que aconteceu em vários países da NATO, em que existem, infelizmente, furtos de armamento. São situações graves, mas isso de apresentar a situação portuguesa como um caso invulgar é que me parece gravíssimo, mais grave que os outros. É pena que ele não tenha dito o que é que o Secretário-Geral da Defesa, o Secretário-Geral da NATO lhe perguntou para além disso. E basta ver que o New York Times, a imprensa espanhola, toda a imprensa, a situação de alarme em termos internacionais, mesmo no Parlamento Europeu, quantos deputados não vieram ter comigo perguntar-me o que é que se passa? Porque o alerta terrorista na Europa é um alerta gravíssimo. Não é agora como vem aqui o Primeiro-Ministro e diz assim, isto não tem problema nenhum. E depois é preciso ver a coisa mais... Mas alguma vez o Primeiro-Ministro disse isto não tem problema nenhum? Paulo Rangel, isso é que é um argumento miserável. Está a pôr essas palavras na boca do Primeiro-Ministro. Ele disse alguma vez que isto não tinha problema nenhum. Eu posso lhe dizer o seguinte, um Primeiro-Ministro que vai de férias e está 14 dias, eu vou repetir para as pessoas virem em casa, está 14 dias, sem ter uma palavra para o Exército Português, ter uma palavra para as Forças Armadas, ter uma palavra para o próprio Ministro da Defesa. Porque eu aqui estou de acordo consigo. Eu acho que o Ministro da Defesa não se devia demitir. O chefe de Estado-Maior do Exército é que se devia ter demitido. Porque se ele era o campeão das demissões. Para si era o Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, era o Ministro das Finanças, era o Ministro da Administração Interna, era tudo corrida de demissões. Quer dizer, essa ânsia de dar nas vistas na oposição dentro do seu partido, à conta de pedir demissões ao virar de cada esquina, é que não parece ser uma grande estratégia. Eu sei que está preocupado, mas eu vou repetir. 14 dias, o Primeiro-Ministro António Costa foi de férias, foi a banhos e deixou o Exército Português e o Ministro da Defesa sozinhos no terreno. Quando ele podia... É muito simples. Quer ver como é que se reforçava a confiança nas Forças Armadas? Imagina o que seria. Naquela semana, portanto, o roubo foi supostamente numa quarta-feira, o Primeiro-Ministro tinha ido para férias porque não teria sido devidamente informado, coisa estranhíssima, porque o chefe do Estado-Maior do Exército já tinha dito que era grave, o Ministro da Defesa já tinha que era grave, mas, claro, o Primeiro-Ministro não prescinde das suas férias. Então, o Primeiro-Ministro Passos Coelho foi para férias na queda do Banco Espírito Santo e o Paulo Rangel, nessa altura, achou normal. E agora há um roubo em tanques, uns dias depois o Primeiro-Ministro vai de férias e o Paulo Rangel acha que ele tem que voltar. Eu vou-lhe dizer, francamente, não fique preocupado. Vou apenas observar. Bastava vir, que era uma coisa que fazia em 3, 4 horas, vir a Lisboa, ter uma reunião com os chefes militares e com o Ministro da Defesa e dar uma palavra, que eu posso lhe dizer o seguinte, as Forças Armadas Portuguesas e mesmo a opinião pública em geral ficariam, com certeza, numa situação totalmente diferente. O que o Primeiro-Ministro tentou escapar pelos pingos da chuva. Porque a razão pela qual ele não demite a Ministra é porque assim tem uma almofada que paga com as culpas e ele não é responsável. Isso não tem sentido, rigorosamente nenhum. Não tem fundamento de espécie nenhuma. O Primeiro-Ministro tem dado a cara pelo Governo nas situações mais difíceis. Deu nesta situação, foi ao Parlamento, como aliás tinha que ir. Isso é não há Primeiro-Ministro que possa escapar da responsabilidade numa situação como essa. Portanto, isso é uma doutrina que está a construir contra os factos, contra a realidade. Desculpe. Mas diga uma coisa, o Primeiro-Ministro falou sobre a questão de tanques os primeiros 14 dias. Falou quando devia ter falado. Desculpe, ao fim de 14 dias. Falou quando devia ter falado. Tinha falado e refalado 500 vezes e o Primeiro-Ministro estava desaparecido em combate. Muito bem, já percebemos a opinião de ambos sobre... Isto é uma coisa vergonhosa, vou dizer. Isto é mesmo, é falta de sentido de Estado, é leviandade. E é por isso que depois tem que vir com outras coisas e tal, que pediu demissões. Não, eu peço demissões porque isso é que é a responsabilidade. Paulo Rangel, vamos avançar. Esta remodelação é feita na sequência da demissão de 3 secretários de Estado. Foi um duro golpe na estrutura de António Costa? Reparem, eu não sei bem, portanto, quer dizer, a mim o que aqui está provado é que o Primeiro-Ministro António Costa, e é o que vai acontecer à Ministra da Administração Interna daqui a pouco, é especialista em encerrar crises.
quando aconteceu esta questão das viagens da Galp, onde eu acho que há uma questão que é muito grave, porque toda a gente elogia o secretário de Estado Rocha Andrade, mas se ele é assim tão bom, tão competente, tão extraordinário, como é que ele não viu que o convite que a Galp lhe fazia, tendo a Galp um litígio enorme, ainda por cima até imoral, num certo sentido, do ponto de vista da repartição dos encargos, durante um tempo tão difícil, como é que uma pessoa, que toda a gente diz que é tão competente, que é tão politicamente hábil, não viu que isso era uma coisa absolutamente inaceitável? Portanto, isto é uma contradição nos termos. Sinceramente. Portanto, portanto, logo na altura, de resto isso, eu disse, ele devia ter-se demitido, se tinha essa percepção. Mas o Primeiro-Ministro veio com aquele ar de caso julgado, dizer, caso encerrado, não se discute mais, não é uma questão, fiz aqui o Código de Conduta e agora não há mais nada. Bom, está à vista. Foi o próprio Primeiro-Ministro que veio aceitar. E depois repara, outra coisa que é extraordinária, que é o acesso, no fundo, já estava a decisão de serem constituídos arguidos. E jogada de antecipação. Uma jogada de antecipação. E, portanto, sinceramente, é uma coisa que... A sua palavra era acesso, não percebi. Não, era acesso. Portanto, tiveram acesso a alguma informação, com certeza. Ah, sim. Ah, pois, com certeza que tiveram. Sim. Não é preciso ser, não é preciso... Sim, é o que eu imagino que tenha acontecido. Ah, imagina. Claro. O que é que acha? Não, mas quer dizer, mas não... Eu acho que isso é uma invenção do Paulo Rangel. Não é invenção, mas é uma presunção. Bom, eu acho que... É totalmente admissível. É uma vergonha. É uma vergonha. Isto que se passa nestes termos. Tudo vergonhas, todos demitidos. Não é isso. O Paulo Rangel é o campeão das demissões. Pedro Silva Pereira, há uma coisa que tem que pôr na sua cabeça. O Pedro Silva Pereira defende o governo. E eu não contesto as suas posições de defesa. Agora, não pode contesta, sim, contesta. Como eu contesto as suas. E é perfeitamente legítimo no debate democrático. Que defenda. O que não pode estranhar é que uma pessoa que está na oposição e que acha que essas coisas estão erradas, que faça também a defesa da posição contrária à sua. Não precisa de diabolizar e fazer figurinhas. Eu estou a sublinhar, estou a chamar a atenção. Não é coisa dos 14 dias, deixou muito nervoso. Pelo contrário, estou apenas a sublinhar e a chamar a atenção dos nossos espectadores que o Paulo Rangel não se limitou a pedir a demissão da Ministra da Administração Interna, a demissão da Ministra da Defesa. Pediu também a demissão do Secretário das Finanças. Pediu a demissão... Pediu, sim. Não, do Ministro da Defesa não pediu. Pediu a demissão do Ministro das Finanças. Pediu a demissão dos secretários de Estado. Quer dizer, qualquer problema que existe no Governo, o Paulo Rangel resolve com uma demissão. Quando há problemas graves... Porque, aliás, até se compreende, porque quando o Paulo Rangel esteve no Governo, o Governo até caiu, porque o Primeiro-Ministro do seu Governo, o Dr. Santana Lopes, quis fazer 2 remodelações na mesma semana, não é? E o Dr. Jorge Sampaio achou que isso talvez ultrapassava os limites do razoável. Pedro Silva Pereira, para falar em governos, era capaz de não ir tão atrás. Ia lá a 2009, 2011, ao governo Sócrates, no que diz respeito a esta situação dos secretários... É bom lembrar que onde é que estava em 2009 e em 2011. Não se quer ir para trás. Isso, se o Paulo Rangel quer acabar com o debate, pode acabar. Eu queria falar do tema que estamos a discutir e dos secretários. Por isso. Vamos e queria dizer o seguinte, o que eu acho é que realmente o secretário de Estado cometeram uma imprudência ao ter aceito aquele convite. Ainda bem que e é uma imprudência política. No caso dos assuntos fiscais, muito grave. Não acho. Porque os coloca numa posição de um alvo político fácil e, portanto, suscetível de criar dificuldades ao governo. E, portanto, mandaria à prudência que não tivessem aceito aquele convite. Não acho, no entanto, que isso signifique um ato de uma gravidade que devesse ter implicado a sua demissão, e muito menos acho que seja um problema moral e muito menos ainda um problema de ordem criminal. Acha que eles não se deviam ter demitido? Na altura. Sim. Agora compreendo bem a demissão, porque, ao contrário do que o Paulo Rangel imagina, foi a sua expressão, não foi preciso ter nenhuma informação sobre a constituição de arguidos. Como se sabe, o processo continuou e havia pessoas próximas deles que estavam a ser constituídas arguidas. E, portanto, eles ficaram com a noção de que o processo era um processo para continuar, suscetível, portanto, de criar perturbação ao governo. E, portanto, eu posso compreender esta avaliação que agora os secretários de Estado fizeram e o Primeiro-Ministro também. Agora, também não deixo de dizer que a circunstância deste processo ter
chegado até aqui é motivo de alguma perplexidade. Quer dizer, este desenvolvimento não era um desenvolvimento previsível, porque, como é sabido, a chamada a lei que penaliza o recebimento indevido de vantagem muito claramente exclui de ilicitude e, portanto, de ser considerado crime qualquer comportamento que esteja conforme com os usos e costumes estabelecidos. Ora, toda a gente sabe que é um uso são milhares e milhares de euros por pessoa, conforme não é? É um uso estabelecido que para eventos desportivos e eventos culturais, empresas, clubes... Mas não gastar 5 e 6 mil euros ou 3 ou 4 mil euros. Paulo Rangel, não sei. Para Jogos Olímpicos, para Jogos... Para mim não acho normal. Eu não estou a dizer se achamos bem. Podemos até discutir se este uso ou costume é razoável. Agora, aquele corresponde à prática, corresponde. Toda a gente que sabe que os clubes de futebol têm camarotes alugados por empresas para as quais fazem convites, como acontece no Estoril Open, como acontece quando os clubes de futebol têm jogos no estrangeiro, como acontece agora quando a seleção vai a campeonatos de Europa ou campeonatos do mundo. As empresas costumam fazer estes convites e esta é uma prática socialmente aceite. Nós podemos discutir se ela é razoável, se deve ser alterada. Agora, o que a lei diz é que só é crime, só é ilícito... Mas ela não é socialmente aceita. Milhares e milhares de euros não é socialmente aceita. Se for uma prática que seja desconforme com os usos e costumes. Não, milhares e, portanto, parece-me que aquilo que era razoável pressupor é que um processo desta natureza não chegaria aqui. Não apenas por causa das práticas anteriores, também por causa das práticas neste caso. Estamos a falar de um charter com dezenas de pessoas. E, aliás, o caso não é apenas da Galp. Parece que há um outro processo relativo ao Oliva de Esportes. E a outras pessoas, designadamente deputados do PSD, presidentes de Câmara, que foram no mesmo voo, mas aparentemente a convite de outras... Mas a minha pergunta, desculpe, é saber, no seu ponto de vista, se fragiliza ou não o Governo a saída destes 3 secretários de Estado. Eu acho que hoje é o dia da remodelação. Portanto, com certeza que estes secretários de Estado estavam a fazer um bom trabalho. Mas o Governo não volta a ser o mesmo depois disto? Com certeza que volta a ser o mesmo, porque eu comecei por dizer que na minha avaliação... Comecei por dizer que na minha avaliação o Primeiro-Ministro fez boas escolhas para estas substituições. Portanto, não tenho nenhuma razão para pensar que o desempenho do Governo vá ser prejudicado por causa disso. Muito bem, vamos passar a outro tema também que marca a atualidade esta semana, o Estado da Nação. Eu recordo apenas umas declarações de António Costa, há cerca de um mês, se não me engano, em que dizia que este orçamento vai ser mais fácil de negociar com o Bloco de Esquerda e com o PCP. O que é que depreende destas palavras? Eu não sei. As negociações com o Bloco de Esquerda e com o PCP é realmente António Costa quem sabe. Portanto, ele é que sabe se é fácil ou se é difícil. Mas para mim, que leitura faz? Para mim, o que realmente este debate marca é o cair da máscara do PS, de António Costa, e até da esquerda radical, do PCP e do Bloco de Esquerda. Porque até aqui não estava claro para todos que para se poderem subir de uma vez só, num ano único, os salários da função pública e as pensões, que são reivindicações profundamente justas, mas que o PSD defendeu que se fizesse em 4 anos, e que o PS no seu programa defendia em 2 vezes e não numa. Para se fazer isso, e para se cumprirem as metas de Bruxelas, teve que se fazer cortes radicais, coisa que eu, aliás, estou aqui a dizer há muito tempo. Cortes de 1.000 milhões de euros, 942 milhões de euros. Claro, chamam-lhe cativações, e elas são cativações no início, mas a partir do momento em que são permanentes, passam a ser cortes. Porque o efeito que elas têm é não se usar dinheiro orçamentado de 942 milhões de euros, que não é usado, e, portanto, que é um corte. O que é que isto significou? Isto significou um depauperar dos serviços públicos. E por isso eu aqui disse logo aqui na quinta-feira, eu percebo porque é que o Pedro Silva Pereira desvaloriza Tancos, e provavelmente aconselhou o Primeiro-Ministro e ele também desvalorizou. Porque eu aqui disse, e na altura Fernando Rosas e Pedro Silva Pereira até se riram, que eu liguei Tancos a Petrógão Grande, logo nessa quinta-feira. Porque é exatamente este depauperar do Estado. O que aconteceu foi que, naturalmente, durante a Troika houve cortes sérios.
e duros, e que também atingiram os serviços públicos. Mas nunca se passaram determinados mínimos essenciais. Claro que isso foi feito com o sacrifício do rendimento das famílias, não há dúvida nenhuma. Não tenho dúvidas sobre isso. Mas foi essa articulação. O primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que é tão diabolizado, uma coisa teve, foi manter os serviços do Estado, não ir ao osso, deixá-los no mínimo essencial. O que fez António Costa, que tem duas caras, tem uma em Lisboa e tem em Bruxelas, foi, para os de Lisboa, há que aumentar tudo. E para Bruxelas, há que fazer um corte de 942 milhões de euros, foi o que ele fez. Claro que os resultados estão à vista. Nós temos a proteção civil totalmente desorganizada, nós temos estas falhas na defesa que nós vimos, nós temos na saúde, claramente, uma situação que não tem paralelo, e eu estou a alertar para isso já desde há um ano atrás, que o Serviço Nacional de Saúde está a sofrer bastante, basta olhar para o endividamento em que ele está. Na educação é a mesma coisa, a quantidade de funcionários que não são contratados, etc. Portanto, é de facto, é o que eu lhe digo, passou-se no fundo as linhas vermelhas. E, portanto, neste debate caiu a máscara de António Costa. Portanto, caiu a máscara. Portanto, há de facto aqui, no fundo, porque não há milagres, repare, com um crescimento de 1,3% ou 1,4% que houve ano passado, e com subidas dos salários e das pensões, para se reduzir em 1% o déficit, evidentemente que tinha que se ter cortado em alguma coisa. E agora está à vista onde é que se cortou. É com as cativações, que naturalmente, em princípio, são para gerir o ano orçamental e para chegar a dezembro, eventualmente, e libertar. Ao transformá-las em cativações permanentes, elas são cortes. E, portanto, com esses cortes, aquilo que se fez foi de pau para os serviços públicos. Portanto, está a aparecer agora, digamos, o lado lunar, o lado negro da governação. Quer responder a... Com certeza. Eu acho que o debate do Estado da Nação acabou por ser bastante mais tranquilo para o Primeiro-Ministro e para o Governo do que muitos antecipavam. E, aliás, a circunstância do CDS ter até desistido daquela intenção de apresentar uma moção de censura funcionou, de certa forma, como uma autocensura da oposição. Isto é, um reconhecimento de que não conseguiu criar no debate um ambiente político favorável para uma censura ao governo que os portugueses pudessem compreender. E eu creio que isto aconteceu por três razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque, enfim, a maioria de esquerda esteve coesa naquele debate, também ao contrário de algumas previsões. Isso vem ao contra da sua questão. Sim, eu acho que existem condições para uma negociação tranquila, certamente com tensões, mas essencialmente tranquila, e que nos dá confiança para o orçamento para 2018. A maioria esteve coesa. Em segundo lugar, o bom estado da nação, quer dizer, é muito difícil à oposição ganhar um debate sobre o estado da nação quando é sabido, e os portugueses reconhecem, que o país está agora, 20 meses depois, bastante melhor no crescimento da economia, na redução do desemprego, na criação de emprego, no déficit orçamental, e, portanto, as pessoas sabem isso, que o país está melhor, e, portanto, é difícil à oposição. Mas há uma terceira razão pela qual julgo que a oposição não conseguiu fazer vencimento neste debate. É que foi para este debate com a sua nova narrativa, que é do colapso do Estado. E já vamos com 3 colapsos. Quer dizer, a oposição começou com o colapso da democracia. Este governo significa o colapso da democracia, não tem legitimidade e nem vai ter estabilidade, vamos ter uma crise política ao virar de cada esquina. Provou-se que não tinham razão. Depois arranjaram a teoria do colapso da economia. A economia vai ter uma catástrofe, vem o diabo, e nós vamos até chegar a um segundo resgate, porque nenhuma das metas do déficit vai ser cumprida. Afinal, parece que não tiveram razão. E depois de falhadas essas duas teorias do colapso, agora arranjaram uma terceira, não fazem por menos, é o colapso do Estado. O colapso do Estado. E esta teoria tem vários problemas e um deles é o divórcio com a realidade. Quer dizer, a percepção que os portugueses têm sobre a situação não está minimamente condizente com esta visão catastrofista que a direita está permanentemente a alardear, com colapso disto, colapso daquilo, colapso daquilo outro, e lá vão os portugueses que estão agora a viver melhor. Acha que estão a iludi-los, é isso? Vão agora
tranquilos de férias para umas férias merecidas. Como ao primeiro-ministro. E está o PSD, está o CDS ali no Parlamento, mas isto está tudo a colapsar, e isto é quase patológico. E eu acho que a oposição falhou naquilo que é essencial para poder construir uma alternativa, que é falar do futuro, que é apresentar as suas propostas. Neste debate, os únicos que falaram do futuro foi o Governo e foram os partidos de esquerda que apoiam o Governo no Parlamento. Isso é que é verdade. Essa ideia das cativações, francamente, as cativações não significaram uma redução da despesa. A Conta Geral do Estado mostra que a despesa aumentou o ano passado mais de 1.300 milhões de euros. Portanto, essa ideia de que houve cortes indiscriminados e cortes cegos, isso simplesmente não corresponde à realidade dos factos. Não, desculpe, não corresponde à realidade dos factos. E é por isso que os senhores também não têm grande facilidade e andam a perguntar onde é que foram os cortes. Porque realmente do que nós estamos a falar é de tetos de despesa que estavam aprovados no orçamento. O Governo tem um instrumento de gestão orçamental que permite gerir essa despesa e geriu-a com rigor. E, portanto, houve previsões dessa despesa que não se concretizaram. Aliás, muita dela assente nas chamadas receitas próprias dos organismos e que não se confirmaram e, portanto, realmente não foi preciso chegar a nenhuma operação em que fosse necessário dizer, olha, isto agora é preciso cortar. Portanto, realmente essa teoria das cativações contraria a realidade dos factos da gestão orçamental. Aquilo que é mais importante na gestão orçamental foi aquilo que a Comissão Europeia disse. Houve um déficit de 2% e sem medidas extraordinárias o déficit teria sido 2,3%. Portanto, mesmo sem medidas extraordinárias, ele teria ficado muito abaixo das metas europeias. E é com isto que a oposição não se conforma. Vamos seguir em frente, Paulo Rangel, e eu vou pegar aqui naquilo que disse Pedro Silva Pereira. Uma moção de censura seria responsável por parte da direita antes das autárquicas? Desculpe, a mim nunca me ouvi falar nisso. Não é assim, estou-lhe a perguntar, é a direita... Não, essas coisas do CDS, o Silva Pereira tem que reunir lá com o CDS mas eu estou-lhe a pedir a sua opinião. Mas quer dizer, portanto, não quero dar sobre isso. Há coisas em que as coisas que digo assumo. Quando peço, não estas demissões todas que inventa o Pedro Silva Pereira porque lhe dá jeito, mas quando eu peço a demissão do chefe do Estado-Maior do Exército, isso eu pedi, e acho que é a primeira coisa que salta aos olhos de qualquer um hoje em dia, depois da prestação que ele tem. Mas eu não te falo do CDS, falo da direita. Não, mas está bem, mas eu não sei o que é direita, eu não sou da direita. Não é? Mas eu peço-lhe a sua opinião sobre isso. O PSD nunca foi um partido de direita, portanto, não sei... Não, nunca. Partidos da direita... Então, como o Dr. Passos Coelho nunca foi direita. Não, o PSD é um partido de centro, centro-direita e centro-esquerda. É a sua posição. Sei que, no caso do Fernando Rosas, eu compreendo que ele diga outra coisa. No caso do Pedro Silva Pereira, acho estranho que ele não reconheça isso, mas pronto, se não reconhece, é um problema de negação da realidade. Portanto, o PSD nunca foi um partido de direita, nem é. E, portanto, não era. Não é. Agora com esta liderança... Não é nada. Não vamos agora estar... paciência. É que diz a direita, mas tem que fazer a pergunta à direita. Portanto, não há cá direita nenhuma, portanto... Não quero falar sobre essa questão da moção de censura. Não quero falar. O que eu estou a rejeitar esta etiqueta. Muito bem. Que é uma coisa que me compete a mim fazer. Com certeza. E porque quando ela vem do Fernando Rosas, eu já aceito, não é? Porque há uma longa tradição do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e quejandos. Quando ela vem de um partido supostamente responsável, como deveria ser o PS, ou quando ela vem de um jornalista, eu tenho que a refutar. Muito bem, então vou passar à frente e vou-lhe perguntar, depois destes casos todos que abalaram o Governo, Pedrógão, a Grande, Tancos e a remodelação, o PSD nem com estes casos consegue descolar nas sondagens? O que é que falta fazer mais? Vamos ver, quer dizer, não vamos só as sondagens, sabe que na Europa, quem olha para as sondagens, o que vê são surpresas constantes. Portanto, eu não confio muito nas sondagens. Mas há uma coisa que eu lhe digo. Eu não tenho dúvidas nenhumas, independentemente... Tem que ser curto agora na resposta, que estamos com... Independentemente de qualquer impacto eleitoral imediato, há uma coisa que pode ter a certeza. A desastrosa resposta que a Ministra da Administração Interna deu, o aval que o Primeiro-Ministro lhe deu, a má resposta, para não dizer péssima, que o Primeiro-Ministro deu no caso das Forças Armadas. Uma questão como a fraude nos exames do Ministério da Educação. Questões deste género mudaram completamente a atitude relativamente ao Governo, que era uma atitude de algum beneplácito completamente injustificado do meu ponto de vista, mas que existia.
Portanto, o Governo vai ter, com certeza, está num ambiente, aliás, até a verdade seja dita, o Pedro Silva Pereira não, porque está naquela lógica manicaísta, mas o Secretário dos Assuntos Parlamentares disse este é um momento mais difícil. Peço que conclua, Paulo Rangel. Ele próprio reconhece que a situação se alterou e isto marca uma situação porque é aquilo que eu lhe disse. Em vários títulos, e também no económico, no dos cortes, a que o Silva Pereira chama de licodocemente, umas cativações que afinal não são nada, mas então ninguém sabe quando comprou o déficit. O que eu digo é, a partir deste momento, a exigência para com o Governo vai ser bastante... Muito obrigada aos dois. Chegamos ao fim de mais uma prova dos 9. Obrigada por ter estado connosco. Fico agora com mais transferências. Boa noite.